Nós temos feito uma série de mensagens sobre Davi, fizemos um apanhado histórico deste personagem, os principais eventos envolvendo ele. Estamos olhando os principais salmos. Davi escreveu muitos salmos, não tem como eu olhar todos, mas estamos olhando alguns destes salmos que revelam para nós a alma de Davi, a poesia que Davi fez em adoração a Deus. E em breve eu volto para fazer o fechamento, então, da parte histórica de Davi, dos últimos dias da vida de Davi. Salmo de número 40, diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus, meu Senhor, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda em mim sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Vamos ler todos o verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Deus, fale conosco novamente. Faça com que a tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração, através do teu Santo Espírito. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo, uma parte deste salmo é muito conhecida. Essa primeira parte aí até o versículo de número 4, até o verso de número 3, melhor dizendo, é um salmo muito conhecido. Muitas pessoas recitam esta parte do salmo, mas talvez você não lembrasse do resto do salmo. E nessa noite eu quero olhar com você este Salmo 40, sobre o seguinte tema: lembranças, privilégios e súplicas. Lembranças, privilégios e súplicas. Você encontra essas três coisas no salmo. Do verso 1 até o verso 3, você encontra lembrança. Davi rememora algo do passado na vida dele, e como que aquilo foi marcante para ele. Do versículo de número 4
até o verso 10, você encontra os privilégios que Davi narra. E do versículo 11 até o verso 17, até o final do Salmo, você encontra uma súplica. Então, nessa noite, nós iremos olhar sobre lembranças, privilégios e súplicas. E a primeira lição, lembranças de um passado que Deus abençoou. Versículo 1 ao verso 3, Davi conta algo no passado. E ele vai descrever esta lembrança como sendo uma ação de Deus de tal forma que Deus tirou ele de um poço de perdição e colocou ele sobre uma rocha. E Deus deu a Davi um novo cântico. Perceba que mudança, perceba que visão de um passado glorioso, de uma ação de Deus na vida, que muda um quadro de instabilidade para algo estável, de choro para risos, de choro para cântico. É lembrança de um passado que Deus abençoou. Quando Deus retirou do fundo do poço este homem, que é chamado do homem segundo o coração de Deus. Se Davi esteve um determinado momento no fundo do poço, é possível que eu e você também estejamos. É possível que em algum momento da nossa vida, nós passemos por uma situação que parece que nós estamos sendo cercados por um poço de lama, por um tremendal de lama, que nós não conseguimos nos movimentar, que tudo que a gente faz parece que a gente afunda ainda mais. Talvez você esteja nessa noite numa situação assim. E aquilo que Davi teve do passado pode ilustrar e pode ensinar você hoje para você sair do seu poço de perdição. Ou melhor, para Deus retirar você do seu poço de perdição. Olha aqui no verso 1 ao versículo 3, ao verso 3, Davi vai descrever que este foi um tempo em que ele aprendeu a esperar. Olha como que começa o Salmo, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Essa expressão, esperei confiantemente pelo Senhor, é um chamado hebraísmo. Você deve lembrar que a escritura do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, boa parte dela. Tem um pedaço ou outro em aramaico, mas boa parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. E no hebraico, na língua escrita aqui, o que você tem é 2 vezes a mesma palavra. É mais ou menos algo assim: esperei esperando pelo Senhor. Essa ideia traduzida como esperei confiantemente no Senhor, é a ideia que eu esperei esperando até o tempo que Deus quisesse agir. Esperei esperando. Esperei com ansiedade do tempo que Deus fizesse algo. O que Davi lembra do passado é que teve um certo momento da vida dele que ele teve que aprender a viver na espera daquilo que Deus faria. É belo você ver Deus retirando Davi do fundo do poço e colocando sobre uma rocha. Mas você precisa saber que isso demorou algum tempo na vida dele. Não foi da noite para o dia. Davi está dizendo: eu esperei esperando em Deus até o dia que ele ouviu a minha súplica. Até o tempo dele ouvir a minha súplica, eu estive esperando, orando, clamando a ele. E aí teve um dia que ele se inclinou. Teve um dia que ele ouviu. Teve um dia que ele agiu. Mas até esse dia, eu esperei esperando no Senhor. Essa expectativa, essa lição que Davi nos ensina do seu passado de esperar em Deus, precisa ser o combustível para as suas orações durante o tempo da sua jornada. Durante o tempo que você está lá no fundo do poço. Você precisa lembrar que Davi esperou esperando. É isso que você precisa fazer. Eu sei que parece uma redundância dizer esperando, esperando. É porque essa é a ênfase mesmo do Salmo, dizendo esperando, esperando. Eu esperei muito tempo. E eu esperei o tempo todo mantendo o coração na expectativa. O tempo às vezes faz com que a esperança morra no nosso coração. E quando você olha para a Escritura, você percebe que Deus age muitas vezes aguardando um tempo. Ele faz isso na vida do grande Abraão. Do homem que Deus chamou, Abraão, que é chamado pai da fé. Deus ensina Abraão a esperar. E demora muito tempo para que aquilo que Deus anunciou para Abraão se concretize. E ele tem uma criança para chamar do filho da promessa.
Isaac é a mesma coisa, ele casa com uma mulher, ele ora, e a Bíblia diz assim no versículo seguinte, que de repente ouviu a oração. Mas entre um verso e outro diz que demorou muitos anos para que isso acontecesse. Às vezes a gente lê a Escritura como se fosse uma cena de um filme que acontece rapidamente. Mas muitas vezes tem aqueles espaços que diz, e passados-se 10 anos, passados-se 20 anos. A minha pergunta é, o que o tempo tem feito com você? Como está o seu coração? Como está a sua fé? Você continua esperando em Deus? Eu não sei o tempo que você tem passado por essa luta. O tempo que você tem lançado a Deus essa mesma súplica. Davi está dizendo, espera, espera, espera em Deus. Ah, um tempo da minha vida eu fiz isso, Davi está dizendo. Eu esperei esperando no Senhor, até que Deus se inclinou para mim. Mas Davi lembra que nesse passado, foi um tempo que Deus agiu com poder em seu favor. E aí então ele vai descrever a cena clássica aí. Olha o versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Da instabilidade para a estabilidade. Lama não é lugar onde você anda tranquilo. Lama você pisa e escorrega. E aqui ele está dizendo um tremedal de lama. Ele usa a figura de um poço. Poço era um lugar que era lançado pessoas quando estavam muitas vezes sofrendo castigo. Jeremias foi lançado uma vez numa cisterna. E Davi está usando essa mesma figura, dizendo, eu estive numa situação assim. Não literalmente. Davi não foi lançado em um poço. Mas alguma coisa na vida de Davi era como se fosse um poço de lama que o cercava, que o tornava imóvel, que o tornava desesperador aquela situação. Era como se fosse uma cisterna. E essa palavra, inclusive, esse poço, às vezes é usado por uma figura de linguagem daquilo que é a própria morte, de um lugar de tamanho sofrimento. E talvez você esteja dizendo, pastor, qual foi a fase que você pregou sobre Davi, que foi esse poço que Davi estava? A Bíblia não diz. Muitas vezes o Salmo diz assim, quando Natã confrontou Davi, aí Davi escreveu o Salmo 51. E aí a gente sabe o contexto. Neste não. Davi não quis dizer para nós o que foi aquele poço. Alguns estudiosos dizem que isso é intencional, para que eu e você que lemos este Salmo, possamos enxergar a nossa situação como sendo talvez o mesmo poço de Davi. Talvez tenha sido um poço de pecado. Davi esteve numa situação assim, cercado de iniquidade. Ele quebrou com a lei de Deus quando ele adultera com Betseba, e as coisas vão de mal a pior, e ele é cercado pelas consequências dos seus erros, de mentira. Ele vive um ano mais ou menos nessa situação. Parece imóvel, parece afundando, parece acabando em si mesmo. Mas um dia Deus o tira de lá, para que você que talvez esteja num poço de pecado, você possa ver nessa noite que tem como você ser resgatado de lá. Porque experiências do passado mostram para nós que Deus faz isso. Talvez tenha sido momentos de fracasso, de tudo dando errado nas circunstâncias em volta. Davi teve momento assim. Davi, depois de ter sido ungido rei, ele passou a ser objeto do ódio de Saul. E tudo que Davi fazia, em vez de ajudar, parece que piorava. Davi tocava a harpa para Saul, para acalmar Saul. E Saul ficava irado com Davi. Davi saía para guerrear as batalhas de Saul. E Saul continuava irado com Davi. Davi um dia poupou a vida de Saul. Saul entrou numa caverna, Davi podia matar Saul. Davi corta um pedacinho da roupa e diz, está aqui, rei. E Saul volta e continua tentando matar Davi. Parece que é um poço. Parece que é lama de todo lado, parece que não tem jeito. Davi está dizendo, durante esses tempos, eu esperei no Senhor. Qual é o poço que talvez você esteja mergulhado? Pense com você mesmo. O que é que tem amarrado você, afundado você? Mas olha que Davi vai contar essa história do passado, exaltando o agente que o libertou. Todos nós contamos das coisas do passado. Nós temos tempo de vida, a gente tem experiência.
A gente tem história de quando a nossa vida estava de um jeito, de repente foi para um outro lado, as coisas melhoraram, nós estávamos sem emprego, Deus nos deu emprego, aumentou o nosso salário, nos deu uma família, e a gente, que coisa boa! Mas como nós narramos essa mudança no nosso passado? Davi vai narrar colocando todo o foco em Deus. Perceba que a lembrança de Davi, o som é alto, hein? Perceba que a lembrança de Davi está sempre voltado para o agente de Deus, agente sendo Deus. O que Davi fez para sair dessa situação? Ele esperou e ele orou, clamou. Duas coisas que humanamente não mudam a situação. O que adianta você gritar quando você está afundando? Nada. O que adianta você esperar enquanto você está afundando? Nada. Isso humanamente. Mas aqui, como tem Deus na história, Davi sabe que não foi a ação dele que mudou o passado, mas foi Deus. E aí então ele vai descrever Deus como agente. Olha lá o versículo 1, verso 1. Ele se inclinou. Quem se inclinou foi Deus. Me ouviu. Quem ouviu foi Deus. Tirou-me. Quem tirou foi Deus. Colocou-me os pés sobre uma rocha. Foi Deus. Me firmou os passos. Foi Deus. Me pôs nos lábios um novo cântico. Foi Deus. Deus fez tudo. Davi está dizendo, eu só esperei em Deus. E clamei a Deus. E Ele mudou a minha vida. Nós precisamos olhar para o nosso passado e exaltar a pessoa certa pelas mudanças na nossa vida. Não foi o seu braço quem deu vitória para você no passado. Não foi a sua força, não foi a sua capacidade, foi Deus quem se voltou para você. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, não foi porque eu lutei melhor. Irmãos, como que você conta as histórias da sua vida? Você conta de uma forma antropocêntrica ou teocêntrica? Antropocêntrica é o homem no centro. Teocêntrica é Deus no centro. Repara se você não fala muito, eu fiz, eu fazia isso, eu saí. Davi está dizendo tudo o que Deus fez. É Deus que pode mudar você. É Deus quem pode tirar você da situação que você está. Não sou eu e nem é você mesmo, é Deus. E Davi está ensinando isso para nós. Davi está ensinando nessa lembrança do passado, que Deus fez isso para motivo de evangelização. Olha o versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tudo que Deus fez no passado de Davi, é para que as pessoas pudessem olhar e confiar em Deus. Às vezes nós ensinamos mal a Bíblia, até dentro da igreja. Às vezes a gente conta as histórias de Davi, as histórias de Abraão, como se eles fossem o grande personagem. E às vezes quando a gente conta até os pecados deles, diz, mas como que Davi fez isso? Não, Davi não, Abraão não. Irmãos, esses homens não eram perfeitos. As histórias deles não é para engrandecer eles, é para engrandecer a Deus. E Davi está dizendo isso. As pessoas vão olhar e vão então agradecer, louvar a Deus. Eles vão confiar no Senhor. Deus muda do choro para o louvor. Pôs nos lábios um novo cântico, para que as pessoas adorem a Deus. Mas se a vida for baseada em você, as pessoas não vão adorar a Deus. Elas vão achar você o máximo. Vão achar você capaz. Mas se você entender que a vida deve ser vivida para a glória de Deus, então sim, aquilo que Deus fez na sua história, você contará, dando a Deus o personagem principal da história. Mas eu quero olhar a segunda lição. Se a primeira lição é uma lembrança de um passado que Deus abençoou, a segunda lição é a consciência de uma situação privilegiada. A partir do verso 4, Davi agora tem a consciência, expõe isso, de uma situação privilegiada. É privilegiada porque confia na pessoa certa. Olha o versículo 2, verso 4. Olha o verso 4, vamos ler?
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Perceba que existe pessoas, então, que não põem a confiança no Senhor. Ele diz, felizes, bem-aventurados aqueles que põem a confiança em Deus, que não põem a confiança em gente mentirosa, em gente arrogante, em outro lugar. O privilégio que nós temos é de poder depositar a nossa esperança na pessoa certa, no lugar certo, no lugar estável para as nossas vidas. Davi está dizendo, é feliz o homem que pode isso, porque não são todos que têm os olhos abertos para colocar a confiança no lugar certo. Quantas pessoas estão confiando na sua própria saúde e de repente algo inusitado acontece? Quantas pessoas estão confiando na sua própria capacidade financeira e algo inusitado acontece? A Bíblia diz para nós, confie no Senhor. Confie no Senhor. Não estribe no teu próprio entendimento, não firme os teus pés no teu próprio entendimento. Davi vê isso como sendo algo privilegiado. Olha o versículo 5, por que é privilegiado? Porque Deus dá mostra de ser um Deus que age com bondade. Olha o versículo 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios, vamos ler agora, para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Perceba a diferença do versículo 4 para o verso 1 a 3. Ele contou da experiência pessoal dele, do verso 1 a 3. Deus me tirou de um poço, eu é que estava. Mas agora Davi diz assim, feliz é o homem que confia no Senhor, porque os feitos de Deus não é apenas para o indivíduo, é para o povo de Deus. E Davi diz, Deus tem operado tantas coisas para conosco. Ele está dizendo para o povo do Senhor, para a história de Israel. Quando ele diz que Deus tem operado tantas coisas, ele estava dizendo, Deus nos tirou do Egito. Deus nos fez uma nação de um casal estéril. Deus abriu um mar. Deus abarotou o Egito com as 10 pragas. Davi está dizendo, são muitas as obras do Senhor. Você fica encantado com aquilo que Deus faz na sua vida? E deve ficar. Mas se encante também com aquilo que Deus faz ao longo de mais de 2000 anos na história. É inúmeras obras dele. E Davi diz assim, eu queria contar todas aqui, mas não tem como. É mais do que eu posso narrar. Olha que visão de um Deus em quem nós podemos confiar. Um Deus que age em nosso favor, e um Deus que age em favor do povo dele. A história, como nós dissemos hoje pela manhã, é rica. E ela é rica da ação benevolente de Deus para com o povo dele. A história bíblica e a história que continua após o fechamento da Escritura. Deus continuou a agir. Davi está expressando isso. Davi está expressando a consciência de uma situação privilegiada, pois ele confia em um Deus, e feliz o homem que confia num Deus que tem feitos para mostrar daquilo que ele faz. Privilegiado também, pois tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Olha o versículo de número 6. Olha o verso 6. Vamos ler? Sacrifícios, abristes os meus ouvidos. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo que ele tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. Não apenas um relacionamento baseado numa religião. Sacrifícios era a forma como o culto acontecia no Antigo Testamento. O culto do Antigo Testamento não era como os nossos aqui. Reunia as pessoas, cantasse e tal. Não era assim. O culto tinha alguns elementos de cântico antes de chegar no templo e tudo mais, mas no templo o que tinha era sacrifício sendo feito. Davi está dizendo assim, o Senhor não se agrada de sacrifícios. Será que Davi está rasgando toda a lei mosaica, rasgando o Levítico, que nos ensina tanto sobre os sacrifícios do Antigo Testamento? Não, não é isso. O que Davi está dizendo é que Deus não se agrada de um ritual se não houver o coração envolvido.
Quantos israelitas acreditavam que, independente da forma como eles estavam, bastasse levar lá uma vez no ano o sacrifício e o sacerdote oferecer, estava tudo resolvido. Esses eram os religiosos dos dias de Jesus, os fariseus. Davi está dizendo, ei, o meu relacionamento com o Senhor não é dessa forma. Eu sou um privilegiado, porque o Senhor abriu os meus ouvidos. Olha lá de novo o versículo 6. Abriste os meus ouvidos. Isso fez toda a diferença. Para que ele ouvisse sobre a lei do Senhor e ele entendesse que é mais do que um ritual. Quantas pessoas não vivem o seu relacionamento com Deus baseado num ritualismo? No domingo ela vai à igreja e está tudo resolvido. Ela canta uns negócios que ela não sabe o que está cantando, eles leem um texto lá e tal, e vida que segue. E não dá para iniciar uma semana sem ir à igreja. Mas indo à igreja está tudo resolvido. Alguns até dizem, eu dou o dízimo. O texto está dizendo mais do que isso. O texto está dizendo, Deus precisa abrir o ouvido para que você possa fazer a vontade de Deus, com o coração amando a Deus. É o mesmo Davi que vai dizer, sacrifício, o Senhor não se agrada. Sacrifício agradável ao Senhor é espírito quebrantado, coração compungido. Davi não está negando os elementos. Davi participava dos cultos aos moldes do Antigo Testamento. Mas ele fazia isso tendo o ouvido aberto. Sabe que talvez você está aqui nessa noite, e talvez é apenas mais uma cerimônia para você. Mas se Deus abrir o seu ouvido, você pode ter um relacionamento verdadeiro com Deus, mais do que uma religião. Você pode viver para a glória de Deus, amar a Deus. Isso só é possível se Deus abrir. Olha lá o verso de número 7. Olha como Davi descreve a vida dele. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Perceba dois elementos aqui que apontam para a verdade, não para formalismo apenas. Prazer em fazer o que Deus quer que seja feito. Aí fora, as pessoas vão descrever a vida cristã como sendo uma vida sem alegria. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas quantas vezes eu e você acabamos achando que é assim mesmo a vida cristã? Uma vida que não dá alegria. Nós vivemos como aquele filho mais velho, lá da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo a gente encanta com o filho pródigo, né? Muito conhecido, todo mundo prega. Mas aquela parábola tem um elemento maior, que é o irmão mais velho. Aquele cara vivia dentro da casa do pai, mas nunca se alegrava com as coisas do pai. E ele chega a dizer para o pai, quando o filho volta, ele diz para o pai, pai, tantos anos te sirvo, o Senhor nunca mataste nenhum cabrito, nenhum cordeirinho, nada para mim. Percebe, ele vive dentro da casa do pai, mas não se alegra das coisas do pai. Aí Deus diz para ele, o pai diz para ele naquela parábola, filho, tudo que é meu é teu. Não tem essa de eu dar uma coisinha para você, tudo é teu. Aquele filho estava perdido dentro da casa do pai. Porque viver debaixo da ordem do pai para aquele filho era algo pesado. Quantos crentes não vai à igreja e não obedece a Deus como um fardo na vida? Davi está dizendo, não, eu tenho prazer em fazer aquilo que a tua lei diz para mim fazer. E quando ele usa essa expressão, no teu rolo está escrito a meu respeito, provavelmente ele se refere àquilo que em Deuteronômio falava do que o rei deveria fazer. E tinha uma série de regras para o rei. E ele está dizendo, eu me agrado em fazer aquilo que o Senhor ordena. Jovens, adolescentes, aquilo que Deus ordena para você é o melhor para você. Tenha prazer de poder ter os seus ouvidos abertos para entender isso. Davi está dizendo, eu sou grato a Deus pelo privilégio disso. E olha onde está a lei para Davi. Olha lá no verso de número 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Vamos ler agora. Dentro do meu coração está a tua lei.
A lei tinha sido dada em tábuas de pedra. Mas Davi diz, não, a lei não está fora, a lei está dentro do meu coração. Mas a minha pergunta é, quem pode tornar a lei de Deus algo vivo dentro do coração nosso? É o próprio Deus. Em Jeremias, Deus vai dizer, eu escreverei a minha lei no coração de vocês, e farei com que vocês andem nos meus estatutos. Davi está dizendo, eu sou um privilegiado por isso. Saiba você, se você é alguém criado no Evangelho, você não deve bater no peito e dizer, eu tenho alegria, nunca me desviei e tal e tal. Você deve dizer, eu tenho graça, sou grato a Deus, porque Ele escreveu a lei no meu coração. Nunca permitiu que eu estivesse fora das coisas do Senhor. E eu tenho prazer em agradar a Deus. Essa é a descrição que Davi faz. Mas olha o verso de número 9 a 10. E aqui você encontra então o privilégio de testemunhar dos feitos do Senhor. Olha o verso de número 9 a 10. Nós estamos vendo o segundo ponto, que é a consciência de uma situação privilegiada. Privilegiada, pois confia na pessoa certa. Privilegiada, pois tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Não é apenas seguir cerimônias, mas é amar aquilo que Ele faz. E privilegiada essa relação, pois testemunha dos feitos do Senhor. Olha o verso 9. Olha como Davi descreve aquilo que ele fazia. Vamos ler? Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Davi revela aqui que ele não conseguiu viver guardando para si aquilo que Deus fazia. Ele vai usar expressões dizendo, proclamei, não ocultei, não guardei, deixei que todos soubessem da tua justiça, da tua verdade, da tua graça. Eu narrei diante da grande congregação os teus feitos. Irmãos, Deus deu a você o privilégio de ser a boca dele para narrar as coisas que Deus fez. Eu e você jamais deveríamos achar que falar de Deus é um fardo, é um peso. Isso deveria ser algo que nós nos alegrássemos. Porque que graça é essa, poder anunciar do feito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, narrar as coisas que Deus fez, narrar a história da redenção para alguém, contar da obra salvífica de Cristo. Davi está dizendo, eu não escondi isso de jeito nenhum. Davi tem a consciência de uma situação privilegiada que ele estava. Quantas vezes eu e você negligenciamos o privilégio de sermos testemunha de Jesus? Jesus vai se fazer conhecido na história, não através de um governo, não através de um império, não através de ONGs, mas através do povo dele, através da igreja dele. Ele pega os seus discípulos e diz, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Olha o privilégio que tem sobre você. A minha pergunta é, você vai fazer o quê? Você vai esconder? Você vai guardar dentro do seu coração estas coisas? Ou você vai poder dizer como Davi, eu narrei, eu não escondi. Quero chamar a sua atenção para a terceira e última lição. Nós estamos vendo sobre o seguinte tema, lembranças, privilégios e súplicas. Primeira lição, nós vimos lembranças de um passado que Deus abençoou. Foi um tempo onde Davi aprendeu a esperar. Foi um tempo que Deus agiu com poder em favor de Davi, tirando da lama e colocando os pés sobre uma rocha. Foi um tempo onde os feitos que Deus fez na vida de Davi era para ser motivo de evangelização. Segunda lição que nós vimos foi a consciência de uma situação privilegiada. Privilegiada, pois confia na pessoa certa. Privilegiada, pois tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Privilegiada, pois testemunha dos feitos do Senhor. Nunca esqueça que Davi começou essa parte do privilégio dizendo assim, tu abristes os meus ouvidos. É Deus quem abre. Não é a voz de um pastor, não é a eloquência de um pregador, não é a sabedoria de alguém, não é a insistência dos pais.
Deus usa essas coisas, mas quem abre é Deus. Ele é quem abre. Terceira e última lição: a súplica por uma intervenção poderosa. A partir do verso 11, o salmo muda drasticamente. A partir do verso 11, você encontra Davi fazendo uma súplica de alguém que está de novo num tremedal de lama. Você diz, poxa, se o salmo terminasse até o verso 10, seria joia, né? Deus mudou a nossa vida, Deus nos liberta, Deus corrige, Deus tira a gente de algumas angústias, e aí a gente anuncia a Deus mesmo. Mas neste mundo quebrado pelo pecado, novos problemas acontecerão, surgem, mesmo depois de um grande livramento. Olha Davi declarando isso no versículo de número 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre, a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Davi está dizendo que naquele exato momento, o coração dele estava desfalecendo. Ele estava abatido, ele estava triste, o coração dele estava entrando em grande angústia. Porque novos problemas surgem, mesmo depois de grandes livramentos. O fato de Deus ter restaurado a sua vida, ter salvado você, não impede você de se deparar com uma situação difícil. A vida faz isso conosco. Quantas vitórias Deus te deu do passado, mas quantas angústias você está enfrentando hoje, e talvez enfrentará no futuro. Dependemos da misericórdia de Deus neste mundo de lágrimas. Este é um mundo quebrado pelo pecado. Desde a queda de Adão e Eva, este é um mundo que Deus diz que vai ser com dores. E Davi descreve que ele vai precisar da misericórdia de Deus. Olha o verso 11 de novo. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Não reter. Ele precisa que Deus derrame sobre ele continuamente misericórdia. Mas olha mais. Olha que Davi mostra que precisamos esperar em Deus o livramento das nossas aflições. Olha o verso 13. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Ele está dizendo, Deus, tenha prazer em me socorrer. Faça isso por prazer do Senhor. E aí ele diz que Deus tem que fazer isso com pressa. Olha o verso 13. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. É aquele homem que esperou, esperando, e está agora de novo esperando em Deus. Ele está dizendo, Deus, age, Deus. Faça de novo, inclina os seus ouvidos de novo. As vitórias do passado não isentam você de sofrer no presente. Mas as vitórias do passado te ensinam a como enfrentar os desafios do presente. O passado tem que estimular você a voltar e buscar na mesma pessoa que libertou você no passado. E essa pessoa é Deus. E sabe que o maior livramento que você teve foi a salvação. E Paulo diz, se Ele nos amou quando nós éramos inimigos, agora que nós somos reconciliados, você acha que Ele não nos ama? Você acha que Ele vai deixar com que eu e você afoguemos nas lamas que estão ao nosso derredor? Nós podemos dizer, Deus, dá-te pressa em me socorrer. Precisamos reconhecer, irmãos, na nossa súplica a Deus, a nossa pequenez e a bondade do Senhor. Olha que Davi vai terminar este salmo dizendo isso. Olha o verso 40. Ele diz que quando Deus, Salmo 40, melhor dizendo. Olha o verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Quem está dizendo isso é um rei. Ele está dizendo, eu não passo de uma pessoa pobre e necessitada. Você é alguém pobre e necessitado nesse sentido.
Você é totalmente dependente de Deus. Sabe como Jesus ilustra você? Se você quer dar o reino dos céus, é ser como uma criança. Deixa uma criança, deixa um bebezinho, não cuida dele não. Ele morre. Ele depende até para se alimentar. Davi está dizendo, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. A diferença está em quem é que cuida de nós. A diferença de Israel não estava no rei que estava reinando, que era Davi. Estava no rei que colocou Davi para reinar, que é Deus. E essa tem que ser a minha e a sua expectativa nas nossas súplicas. Nós não passamos de pessoas sem capacidade, mas o nosso Deus cuida de nós e pode agir em nosso favor. Irmãos, o que chama a atenção neste salmo é que ele não foi escrito em duas partes, em dois momentos diferentes. Quando Davi lembra dos feitos do passado, daquilo que Deus tirou ele do poço de perdição, é o momento que ele está no final do salmo. É o momento que ele está cercado de inimigos. Ele diz que o coração dele está desfalecido. Mas isso não tira dele de narrar a libertação de Deus do passado. Quantas vezes eu e você ficamos amargurados diante da luta do presente? Esquecemos de narrar os feitos. Irmãos, essa parte primeira do Salmo, a parte grande do Salmo, a primeira e a segunda parte, Davi estava em luta quando ele contou, quando ele narrou. Não era no momento bom, não foi quando ele tirou do poço que ele contou. Ele está contando agora que a coisa está difícil. Mas os olhos dele estão lá, voltado no cuidado de Deus. Não deixe de louvar a Deus pelas bênçãos do passado, mesmo que no presente você esteja enfrentando lutas. Busque a Deus sempre que você estiver em aflição. Espere em Deus, esperando nele. Irmãos, há um poço do qual Deus nos tira e coloca os nossos pés numa rocha também. É do poço do pecado. E a rocha é Cristo. Jesus é chamado da rocha. E quem tira nós da escravidão do pecado e nos coloca em Cristo é Deus. Ele é quem faz isso. Se Deus já fez isso com você, louve a Deus por isso. Se você ainda não tem convicção que você foi tirado das garras de Satanás, tirado das garras do mundo e sendo colocado sobre Cristo, essa pode ser a noite de você ser colocado em Cristo. Esse texto diz para nós que Davi tinha prazer em cumprir a lei do Senhor. Mas você que conhece a história de Davi, sabe que esse prazer de Davi não era total. Teve momentos que o coração dele preferiu desagradar a Deus, como o triste episódio de Betseba. Mas deixa eu falar de alguém que teve prazer maior do que Davi de obedecer a Deus. Foi Jesus Cristo, o filho de Davi. E sabe que Davi diz, no teu rolo está escrito a meu respeito. Estava escrito sobre as coisas que um rei deveria fazer. Jesus pode olhar para trás e dizer, toda a Escritura falava de mim. Foi isso que ele falou com os discípulos depois de ressuscitado. Ele diz para aqueles no caminho de Emaús, a Escritura falava de mim. Todas as coisas da lei do Senhor apontavam para Cristo. E Jesus teve prazer em obedecer aquilo que Deus ordenou para ele. E Deus tinha ordenado umas páginas tristes para Jesus. Desde quando Cristo nasceu, Cristo sabia que o que estava ordenado para ele era um dia ir para a cruz do Calvário. E é por isso que ele diz, a minha hora não chegou, a minha hora ainda não chegou. Ele tinha ciência da hora dele. Mas ele tinha prazer em obedecer a Deus. Porque quando ele obedecesse a Deus, ele não seria tirado de um poço de lama. Ele seria lançado na mais profunda poça, que era um túmulo.
para que você fosse retirado de lá. Para que você fosse firmado, Jesus agradou ser moído em seu lugar. Isaías diz que Deus moeu Jesus. Jesus teve prazer em sofrer, para que você fosse liberto dessa perdição do pecado. E o Salmo diz que Deus coloca um novo cântico nos lábios. Colocou em Davi, e Apocalipse termina dizendo para nós de cânticos. Já olhou Apocalipse o quanto de cântico tem? Anjos estão louvando a Deus, aqueles que morreram estão cantando, e há um determinado texto em Apocalipse capítulo 14, que diz que aqueles que foram selados por Deus, lá vão saber a letra de um novo cântico, que só o povo de Deus sabe. O dia em que Cristo voltar, aí sim nós vamos ter nos lábios um cântico que não terá mais fim. Não literalmente, mas a ideia de um cântico de alegria. Até lá, você já está sobre a rocha, que é Cristo. Caminhe. Tenha prazer em obedecer àquele que fez tudo por você. E aguarde um dia em que não haverá mais momento de você suplicar a Deus, pedindo que Ele mude a sua história, porque Ele já terá mudado tudo em você. E aí já não haverá mais lágrimas. Não vai ter uma parte da música de Davi que dizia, e aí então eu tive que clamar a Deus e continuar esperando em Deus. Porque tudo será feito novo. Você terá nos lábios um cântico de louvor. Quem fez isso? Quem tirou você? Deus. Quem colocou você sobre Cristo? Deus. Quem firmou seus pés? Deus. Quem coloca em você um novo cântico? Deus. Você vai guardar essas coisas para você? Você vai narrar diante da congregação, diante de qualquer lugar que Deus colocar você. Vamos orar? Oh Deus, nós agradecemos porque Cristo Jesus agradou, obedeceu o teu plano da redenção. Não houve nada forçado na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo tiveram prazer em propiciar a redenção para a glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, porque nós somos alvos deste amor do Senhor eterno. O Senhor quem tem nos tirado do poço do pecado. E o Senhor tem poder para nos tirar de tantos lamaçais que nós mesmos colocamos nossos pés lá. Por isso, ó Deus, visite nessa noite os corações que estão pedindo pela tua intervenção. Relembre o teu povo, ó Deus, do teu agir na vida deles, e na vida da história do povo ao longo de toda a jornada do Senhor. E faça, ó Deus, os nossos olhos serem colocados para aquele dia que o Senhor nos dará o cântico de vitória de Apocalipse. Até lá, ó Deus, não deixe o nosso coração servir o Senhor com rancor, servir o Senhor baseado apenas em ritualismo, nos faça ter prazer no Senhor. O Senhor nos criastes para isto, ó Deus, e desperte em nós esse desejo de amá-lo. Esta oração que nós fazemos, no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém.